Inicialmente, boa tarde a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar o prefeito, doutor Marcelo, agradecer a presença do secretário municipal de saúde, doutor Rangel, da nossa assessora de educação, a Vera, e essa oportunidade da Prefeitura de São Joaquim da Barra em relação a esse vínculo, essa parceria com o Centro Universitário Moura Lacerda, para difundir, para a gente transmitir esse conhecimento para a população. Então, nós estamos aqui hoje para falar sobre o novo coronavírus, uma ameaça emergente à saúde. Meu nome é Nayara, eu sou enfermeira, eu me formei na Universidade Federal de Uberlândia. Em 2010, eu terminei o meu curso de bacharelado e também fiz a licenciatura. Meu mestrado é na área de microbiologia, trabalhei com infecções bacterianas maternas. O meu doutorado eu fiz aqui na Universidade de São Paulo, trabalhando com citomegalovírus em gestantes. O meu primeiro pós-doutorado eu fiz no Departamento de Biologia Celular e Molecular e Bioagentes Patogênicos. E agora, no meu segundo pós-doutorado, estou fazendo pelo Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, também trabalhando com essa área de infecções maternas. Então, o nosso objetivo dessa reunião, de estarmos aqui hoje reunidos, é para uma questão muito complexa de saúde pública e para a gente discutir a respeito do novo coronavírus, a respeito da transmissão, dos sintomas, diagnóstico e das medidas de prevenção, tanto individuais quanto coletivas. Então, esse conhecimento a respeito dessa infecção, bem como a instituição de medidas de prevenção, elas são de grande importância, de relevância para a população em termos de saúde pública, e esses cuidados básicos, para a gente reduzir o risco de transmissão de infecções respiratórias, não somente o coronavírus, mas também essas medidas de precaução para todas essas outras infecções. Só para eu conhecer aqui um pouco da plateia, quem que é da área da saúde? Uma parcela bastante expressiva. Da área da educação? Também. Da comunidade? Da população? Então, majoritariamente, a grande parcela da área da saúde. Bem, nós temos a emergência de novos patógenos que trazem realmente uma grande preocupação e devido nessa importância na questão da saúde pública. Até ontem, dia 1º de março, nós tivemos a notificação de 87.137 casos de coronavírus confirmados mundialmente. Uma proporção expressiva desses casos no território da China, com 79 mil casos, e distribuição em 58 países. Então, a mortalidade também preocupante, embora ainda desconhecida. Então, essa emergência desses patógenos, ela causa realmente uma grande preocupação pela possibilidade de disseminação em novos territórios, como também aqui no território nacional, que nós já tivemos a detecção, a confirmação de 2 casos, inúmeros casos suspeitos que já foram notificados e também descartados. Mas, primeiramente, para a gente começar a discutir, a maioria aqui da nossa plateia já tem esses conceitos bastante fortes, mas eu vou trazer um pouco sobre esses conceitos básicos de epidemiologia. Então, inicialmente, o que é um surto? Então, um surto seria um evento inusitado em saúde pública. Então, é uma situação que você tem um número acima do esperado na ocorrência de casos de algum evento, alguma doença. Então, a gente tem normalmente um número adequado, um número que é esperado, e quando tem esse aumento por um período bastante delimitado.
Nós temos uma epidemia, que é quando ocorre, né, uma situação em que a doença envolve um grande número de pessoas e numa área geográfica muito maior, então tem uma dimensão mais importante do que o surto. E nós temos também a questão das endemias, que são enfermidades de determinadas regiões geográficas. Por exemplo, aqui na nossa região, febre amarela é um problema muito importante, então é uma doença endêmica. Então, diante desse cenário, nós temos surtos, epidemias, e também estamos diante, né, de uma ameaça de uma pandemia, quando a doença toma essas proporções globais. Então, o que é esse coronavírus, esse novo coronavírus? O coronavírus, ele é um vírus de famílias que são responsáveis por infecções respiratórias leves. Nós temos os alfa-coronavírus, esses dois tipos, 229E e o NL63. Nós temos os beta-coronavírus, que são esses dois tipos, e esses vírus, eles são predominantemente associados com infecções respiratórias leves, sazonais, e tem uma alta circulação em todo o mundo. Nós temos também o SARS-coronavírus, que é o causador da síndrome respiratória aguda grave. Nós também temos o MERS-coronavírus, causador da síndrome respiratória do Oriente Médio, ou a MERS. E agora, a emergência desse novo patógeno, desse novo coronavírus, até então desconhecido, que é o COVID-19. Então, tradicionalmente, os coronavírus são infecções zoonóticas. Nós temos reservatórios desses vírus, né, em animais silvestres, e, eventualmente, ocorre essa transmissão do animal para o ser humano. Então, nós temos aqui vários reservatórios na natureza, especialmente morcegos, animais silvestres, dromedários, e, a partir dessa interação, nós temos essa transmissão, inclusive também a transmissão entre seres humanos. Bem, aqui nós temos a distribuição mundial dos 4 tipos de coronavírus que causam as infecções respiratórias leves. Então, nós vemos, em termos de epidemiologia, essa grande circulação, né, de todos esses coronavírus aqui no território nacional, mas também uma dispersão, né, global desses patógenos. Nós temos aqui nessa imagem a representação do SARS-coronavírus de 2002, que foi, né, a primeira grande pandemia do século XXI, que teve também toda essa dispersão global, também iniciando, né, no território chinês, e aqui o MERS-coronavírus, que foi mais retido nessa região do Oriente Médio, embora também tenha sido reportado outros casos em diferentes regiões, e ainda, né, continua essa circulação do vírus. Nós tivemos, em 2002 e 2003, a primeira pandemia, que foi do SARS-coronavírus, na província de Guangdong, na China. Então, nós tivemos, em novembro de 2002, esse primeiro caso, com a ocorrência, né, até o fim dessa pandemia, de 8.096 casos. Como vocês percebem, o novo coronavírus está com uma dimensão 10 vezes maior em termos de proporção, porque nós temos já 85 mil casos, então é uma infecção que tem uma maior transmissibilidade, embora uma letalidade ainda um pouco menor. Então, a primeira infecção, a primeira pandemia, nós tivemos 774 casos de morte e ocorrência em 27 países. A história se dá a partir do coronavírus,
que circulava entre morcegos e teve essa transmissão cruzada em uma espécie, né, selvagem, um felídeo, a civeta, que a partir, né, dessa circulação desse animal em mercados locais, se deu a ocorrência dessa transmissão zoonótica para o ser humano, e a partir daí toda essa disseminação da doença, lembrando, né, a grande expressividade da SARS em 2003, principalmente nos casos de infecções nosocomiais. Então, há uma parcela expressiva dessas infecções ocorrendo, né, dentro dos ambientes hospitalares, entre os profissionais de saúde, e isso foi um grande destaque. Nós tivemos, em abril de 2002, também uma segunda, né, infecção importante pelo coronavírus, que foi pelo MERS coronavírus. É um vírus também, a partir da circulação desse vírus nos morcegos e da infecção nesses hospedeiros, né, no caso os dromedários, tem essa infecção que é ainda contínua. Então, desde 2012 até agora, em 2019, em julho, nós tivemos 2.458 casos de coronavírus, do MERS coronavírus, e também associado com uma mortalidade bastante expressiva. Então, como a gente conversou, esse vírus ele ainda continua circulando entre esses animais, e é muito importante a gente tomar todos esses cuidados, né? Principalmente quando a gente fala em medicina do viajante, pensar em toda a questão da epidemiologia local, do contato com esses animais exóticos, que às vezes a gente vai para fazer viagem, né, quer tirar foto com esses animais, então tem que ter realmente esses cuidados. Bem, até o momento, né, a gente ainda não tem uma dimensão real dessa taxa de mortalidade por esse novo coronavírus, embora nós saibamos que existem expressões diferentes em diferentes faixas etárias, que a gente vai conversar um pouco. Ainda não se tem dimensão em relação à questão da pandemia, e ainda é uma infecção que não está sendo, né, está sendo contida com todos esses esforços. Bem, nós temos aqui, em relação aos coronavírus, também essa primeira espécie que causa infecções leves, que ela se tornou endêmica, então sempre, né, vai circular essas infecções. Em relação ao SARS coronavírus, a taxa de mortalidade foi de aproximadamente 10%, a infecção foi erradicada, então, justamente por ter exterminado o hospedeiro intermediário. Lembrando, né, que a parcela expressiva foram de casos hospitalares. Diferente do MERS coronavírus, com uma mortalidade de 35%, extremamente alta, mas ainda, né, a gente não conseguiu disseminar a circulação desse vírus, justamente pela questão do reservatório, que são aqueles animais, os dromedários, que alojam, né, o coronavírus. Bem, mas nós sempre estamos lidando com outras epidemias, com outras questões, doenças emergentes em saúde pública. Nós tivemos, né, recentemente a questão do ebola no oeste da África, com a taxa de mortalidade de 63%. Então, uma doença que não teve essa dimensão mundial, teve a erradicação, ficou contida dentro daquele território. Mas nós temos também a epidemia do a pandemia do H1N1, com uma taxa de mortalidade até de 0,4%, e que teve, né, a circulação e o estabelecimento desse vírus na população. Então, apesar de todos aqueles esforços para tentar erradicar, o vírus acabou se adaptando, então, todo ano tem a circulação e as medidas de proteção que nós fazemos, né? A questão da vacinação e tudo isso que já é implementado.
Então, como que é a transmissão do novo coronavírus, do Covid-19? É a partir de pessoa para pessoa, desse contato próximo. Então, é um vírus que é altamente contagioso a partir do contato com gotículas de saliva, espirro, tosse, o catarro, o contato interpessoal, o aperto de mão, a questão também das superfícies, de fomites, e todos esses hábitos culturais que permitem, né, essa transmissão de patógeno. Então, a gente coça a boca, coça o nariz, tosse, pega na maçaneta, abraça o colega, pega na mão, e a gente não tem esse hábito, né, tão fortalecido da prática de higienização das mãos, dessas medidas de proteção individual, que têm um grande impacto também na coletividade. Então, dentre os sintomas, são sintomas bastante inespecíficos e semelhantes ao resfriado comum, dor de cabeça, tosse, dores musculares, a questão de febre, dificuldade respiratória. Então, tem toda essa sintomatologia inespecífica que merece uma investigação detalhada de acordo com os critérios epidemiológicos dos protocolos nacionais e internacionais. Então, de fato, não existe uma diferença significativa em relação aos demais vírus respiratórios, então tem que observar bastante a questão da epidemiologia. Então, a gente vai conversar um pouco sobre como que começou esse episódio, trazer esses antecedentes, as reflexões, e propor, né, uma discussão a partir disso. Essa circulação de coronavírus, ela é reconhecida, e nós tivemos esse artigo publicado, como vocês veem, em um ano antes, né, no início de 2019, trazendo a respeito dessa emergência, dessa circulação desses coronavírus, considerando os aspectos da epidemiologia local. Nós temos a questão do território, né, da China, toda a questão dos hábitos culturais, principalmente, né, relacionados com a cultura alimentar, né, que sustenta que os animais abatidos, naquele momento, eles são mais nutritivos. Então, tudo isso facilitou essa dispersão desse patógeno e também, né, como o contato do homem com esses reservatórios. Então, a questão ampla, né, complexa de desequilíbrio ambiental e provoca realmente o contato com patógenos que antes a gente nunca teve, né, o contato. Então, no dia 31 de dezembro, então, virada do ano, alguns aqui de plantão, provavelmente, outros em casa, com a família. Então, lá no dia 31, na virada do ano, nós tivemos casos de pneumonia de origem desconhecida na província de Hubei, na China. E, dentre esse período, até o dia 3 de janeiro, a confirmação de 44 casos notificados pela Organização Mundial de Saúde. No dia 7, nós já tivemos a identificação desse novo coronavírus e o sequenciamento, a liberação do material, da sequência genética. Dia 12, a partir dessas investigações, observou que o surto estava associado com o mercado de frutos do mar, na cidade de Wuhan. E, a partir desse momento, né, começou a ter a exportação desses casos, principalmente, né, inicialmente no continente asiático, tomando, né, uma dimensão maior. Então, do dia 20 de janeiro, nós já tínhamos a confirmação de 282 casos, e o primeiro boletim da Organização Mundial da Saúde relatando a questão de um risco moderado.
Nós entramos, né, aqui no mês de janeiro, com uma crescente, né, um crescimento exponencial do número desses casos diariamente em todo o mundo, principalmente na concentração do território da China. Então, começando com 2.700 casos, até o final do mês de janeiro, com quase 10.000 casos confirmados. Então, no dia 28, a gente tem, né, a OMS, ela alerta o posicionamento, ela altera e admite que teve um erro e eleva, né, a questão de um alto risco para essa infecção. Bem, no dia 30 de janeiro, nós tivemos a declaração, né, como uma emergência internacional. Então, desde esse momento, né, vem chamando bastante atenção, inclusive também o cenário do Brasil, que a gente vai conversar um pouco. Então, dia 31, a gente termina o mês de janeiro com quase 10.000 casos, já a expansão do vírus em outros territórios, o primeiro caso na França, na Alemanha, na Itália, e essa dimensão maior também chegando, né, nas Américas, especificamente na América do Norte. E o mês de janeiro foi um mês longo, né? Todo mundo reclamando que janeiro não terminava, e a iminência também da preocupação com o carnaval e de todas essas questões importantes, né? Que a gente vê esse grande número de pessoas, desses processos, né? De festa, o contato humano mais próximo. Então, nós tivemos toda essa questão dessa preocupação. Então, começamos o mês de fevereiro com quase 12.000 casos e todo esse crescimento. E bem no início do mês de fevereiro, no dia 3, nós tivemos a publicação da emergência de saúde pública de importância nacional aqui no Brasil, a criação, né, de um comitê para o enfrentamento dessas infecções. E nós vimos, durante todo esse período, né, de fevereiro até março, essa expressividade, esse maior número de casos, principalmente o número de casos fora do território chinês, que, como percebemos aqui no início dessa epidemia, desse número de casos, nós não tínhamos uma maior concentração, nós tínhamos uma concentração maior no território chinês, mas à medida, né, da progressão do tempo, nós vimos esse número maior, né, em diversas regiões do mundo. Quando a gente fala da Europa, né, a gente vê a situação da Itália, que até ontem nós tivemos quase 1.200 casos confirmados, então uma quebra, né, da questão da contenção das medidas de prevenção. E na França nós temos também a presença de 100 casos, inclusive com casos de transmissão local. A taxa de mortalidade, ela vai depender muito da questão da idade, né, da susceptibilidade do hospedeiro. Então, pessoas mais velhas, portadoras de comorbidades, têm uma mortalidade muito mais expressiva em relação às pessoas com uma idade mais tenra, os jovens, e em relação também às crianças. Então, a gente traz também essas mesmas preocupações que a gente tem com outros vírus respiratórios, como o H1N1. A gente também pensa, né, nessas medidas de promoção e de prevenção de doenças e agravos, mais direcionado para esses grupos de risco pela alta mortalidade. Então, em relação aos fatos no Brasil, nós tivemos, no dia 4 e 5 de fevereiro, a aprovação de um projeto de lei sobre a quarentena. Nós tivemos também um caso de grande repercussão nacional em relação ao repatriamento de brasileiros que estavam na cidade de Wuhan,
que eles ficaram, né, em quarentena na base militar de Anápolis até agora, recentemente, no dia 23/2. Então, toda essa questão. E agora nós temos uma ampliação da lista de países em alerta para casos suspeitos para 16 países, sendo recentemente confirmado o primeiro caso do coronavírus aqui no Brasil, no dia 26/2. Em relação à lista desses países, nós temos países de diversas regiões, tanto da Europa, da Ásia, do Oriente Médio, e também, né, da América do Norte. Então, isso é muito importante para a gente compreender um pouco desse cenário epidemiológico. Então, no dia 1º, até ontem, nós tínhamos 87 mil casos confirmados, predominantemente na China, mas também fora do território chinês, com 7 mil casos, então quase 10%, 58 países, e com a taxa de 104 casos de morte. No Brasil, até então, confirmados 2 casos, descartados, né, inúmeros casos, porque tivemos várias investigações, e toda, né, uma investigação muito importante para essa detecção desses casos e a triagem adequada. Então, aqui é o panorama atual da infecção do coronavírus atualmente. Nós temos os casos confirmados sem transmissão local, demonstrados em verde, mas também os casos em que tivemos, né, essa transmissão local. Então, pessoas infectadas transmitindo localmente para outras pessoas. Então, esse também é um dos objetivos da implementação dessas medidas para evitar transmissão local dessas pessoas que têm o coronavírus e transmitir para a comunidade, para outras pessoas, e a doença tomar uma proporção maior. Bem, nós tivemos, né, aqui na região vários casos suspeitos de coronavírus, inclusive aqui também no município, casos, né, que foram descartados, casos que estão em investigação, e que traz à tona, né, realmente essa importância pelos fluxos migratórios, todo esse processo, né, de globalização que permite as pessoas terem contato com pessoas de outras regiões do mundo, e também essa transmissão de doenças. E o maior desafio que a gente tem em relação a esses vírus respiratórios é justamente esses casos assintomáticos ou com sintomatologia leve. Porque a pessoa muitas vezes ignora, né? Ah, mas é só uma tosse, é só um resfriado, e acaba que não procura o serviço de saúde, mas está, né, disseminando o vírus em toda a comunidade. Então, diferente dos casos que têm casos severos, né, casos mais complicados, que normalmente o paciente ele vai buscar o serviço de saúde, vai ter o diagnóstico correto, as medidas de isolamento e precaução. Então, isso a gente tem realmente um gap e um grande desafio, que são justamente esses casos assintomáticos ou sintomáticos leves. Bem, nós temos a publicação de vários manuais, inclusive para quem é da área da saúde, né, já deve estar bastante por dentro disso, publicados agora recentemente, protocolo de tratamento, plano nacional de contingência de infecção. Então, de acordo, né, com os diferentes níveis de alarme, de emergência, vão ser tomadas essas medidas de precaução. Então, a gente tem que estar sempre atento, né, a esse cenário epidemiológico. E lembrando na questão da definição dos casos em relação aos pacientes sintomáticos, com histórico de viagem naqueles 16 países que são áreas de transmissão importante do coronavírus,
além também dos sintomáticos que tiveram contato próximo com esses casos suspeitos, e bem como essas pessoas sintomáticas que tiveram contato com casos confirmados do coronavírus. Então, a gente entende esse contato próximo até a distância de 2 metros de um paciente que tem suspeita. Pode ser dentro de uma mesma sala, ou até mesmo dentro de aeronaves ou outros meios de transporte. Então, transporte coletivo, salas de espera, escolas. Então, esse contato próximo de até 2 metros é o que é definido. E também as pessoas que cuidam, moram, compartilham uma área com essas pessoas também devem ser investigadas. A confirmação do caso se dá a partir do diagnóstico laboratorial, a partir de técnicas de biologia molecular. E os casos descartados são aqueles que apresentam resultado negativo ou positivo para outros agentes. E dentro esse plano de contingência do Centro de Operação de Emergências em Saúde Pública, nós temos como ações prioritárias evitar a transmissão do vírus para os profissionais de saúde, contatos próximos, evitar que esses casos confirmados tenham essa piora do quadro clínico e evolução para o óbito, orientar a conduta em relação aos contatos próximos, toda essa questão de vigilância de portos, aeroportos, transmitir as informações epidemiológicas e atualizar periodicamente o SUS, os sistemas, as bases de dados, acompanhar toda essa tendência de mortalidade, morbidade e mortalidade da doença. Então, por isso, a importância da notificação e da vigilância epidemiológica que está sendo implementada. Monitorar essas cepas que circulam nas regiões e implementar o plano de contingência de ação conjunta. O diagnóstico é a partir de amostras de materiais respiratórios, tanto a questão de aspiração das vias aéreas, quanto indução do escarro. Então, a coleta de 2 amostras, que devem ser encaminhadas para o laboratório de referência, no período de 24 a 48 horas. Essas amostras devem ser mantidas na temperatura de 4 graus, dentro de refrigerador, mas se demorar um período maior, tem que ser mantida a menos 70 graus, já em freezer específico para armazenamento de amostra biológica e todas as medidas de biossegurança até os centros, que é o Laboratório Central de Saúde Pública do LACEN. Então, todas essas amostras são encaminhadas para o Instituto Adolfo Lutz, onde tem toda a questão da identificação. Então, de acordo com esse cenário, nós temos um plano de enfrentamento que, com certeza, todos já estão bastante atualizados e que é importante essa leitura dos manuais e dessas recomendações. Então, diante dessa situação de transmissão, nós temos a implementação dessas medidas de proteção, tanto medidas de precaução padrão, quanto medidas para prevenção dessa disseminação dessa infecção na comunidade. E também todo o cuidado de implementação dentro dos ambientes hospitalares, devido a essa relevância do coronavírus dentro do ambiente nosocomial, que foi muito importante em 2002 com a SARS. Então, a partir a primeira etapa, que os pacientes suspeitos vão ter que utilizar toda uma máscara cirúrgica, vai ter todo o processo de triagem, a coleta do material e as recomendações. Então, a partir dessa avaliação, prestar os primeiros cuidados, e os casos que forem confirmados, vai ter 2 caminhos. Os casos graves, encaminhados para hospitais de referência, que já tem todo um protocolo, todo um sistema organizado, e os casos leves, acompanhados pela atenção primária, a partir de medidas de precaução domiciliar.
Então, muita gente, né, vê o alarme que causou por causa desses brasileiros que estão, né, com coronavírus estarem em casa. Então, faz parte do protocolo, na verdade, é uma medida extremamente adequada, porque é um paciente que não tem um quadro grave. Então, é orientado realmente o cuidado domiciliar, e isso é algo que a gente tem que esclarecer para a população, para evitar, né, esse alarme, esse desespero, né, de ter pessoas na casa que têm coronavírus. Então, tem que compreender melhor a gente também trabalhar como educadores, né, para orientação da nossa população. Então, nós temos aqui, em relação ao Estado de São Paulo, nosso centro de referência é o Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Nós também temos, né, o Hospital de Clínicas, quando a gente pensa, né, em toda a rede, né, de atenção à saúde, a questão da regionalização, a nossa referência, sempre serviço de atenção terciária, o Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que vai ter também o tratamento de casos graves que vão precisar de internação. Então, para cada região do país, tem toda uma rede organizada para o enfrentamento dessas infecções. E o brasileiro, né, como sempre, não tá um pouco desesperado, mas também está fazendo um pouco de piada, né? Memes na internet, circulação de fake news, e isso é muito importante, né, para a gente compreender também, né, em termos de população, essa resposta em relação a essa infecção. Então, a gente sabe, né, que nós temos problemas extremamente sérios no nosso país em relação a diversas infecções, a questão da dengue, a questão de infecções sexualmente transmissíveis, então, várias endemias. Então, precisa ter esse olhar crítico para não criar uma confusão de caos e de desespero na população, porque, na verdade, são medidas de precaução universais para infecções respiratórias. Então, o coronavírus é um vírus envelopado do tipo RNA. E ele vai ter uma baixa suscetibilidade, né, de sobrevivência a partir de medidas simples, como a higienização das mãos, com água e sabão, medidas de precaução, né, de contato, todas essas medidas padrão que servem para todas as infecções respiratórias. Então, como orientações, nós temos as orientações clássicas, referentes a evitar o contato próximo com pessoas que sofrem infecções respiratórias agudas, lavar frequentemente as mãos, principalmente após o contato com pessoas doentes ou com o meio ambiente, a questão do uso do lenço descartável para a higiene nasal, cobrir o nariz e a boca quando for espirrar ou tossir, evitar o contato, né, com os olhos, nariz. Então, a gente tem esses hábitos, né, cotidianos de sempre colocar a mão na boca, no olho, e tudo isso vai facilitando. Então, a questão também comportamental. Higienizar as mãos após tossir, espirrar, não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas, manter o ambiente bem ventilado, evitar o contato próximo com pessoas que apresentam sintomas respiratórios, e também a questão dos animais selvagens, né, por se tratar de uma zoonose. Então, cuidado, né, para todos está nas nossas mãos. A gente traz aqui a questão da importância da higienização das mãos em água corrente, porque a água corrente ela vai levar, né, a dispersão desses patógenos. Então, a gente não lava a água dentro da mão, dentro da bacia, sempre em água corrente. E quando as mãos estiverem visivelmente sujas, e se as mãos estiverem visivelmente sujas, a questão do uso do álcool em gel. Então, a gente vai se proteger
sempre lavando as mãos nessas diferentes situações cotidianas. A questão de proteger as outras pessoas. Então, quando a gente tossir ou espirrar, sempre cobrir seu rosto, sua boca com o papel descartável, né? Ou também com o seu cotovelo. Então, jogar esse lixo aqui, o seu papel diretamente no lixo, tem que ser um lixo que for fechado. As mãos limpas, né, a questão também da fricção com álcool em gel, evitar o contato próximo, né, com outras pessoas que estão com febre, outros sintomas respiratórios, evitar tossir em público e todas essas questões que você tem, né, os sintomas respiratórios e a questão epidemiológica, a gente sempre buscar essa investigação desses casos mais detalhadamente. Então, nós temos aqui a técnica de higienização das mãos, atualizada agora pela Anvisa. Então, um procedimento simples, que você vai gastar menos de 1 minuto e que é capaz, né, de salvar inúmeras vidas. Então, é muito importante, todos os profissionais da saúde tenham conhecimento dessa técnica, mas a gente também levar isso para a população, vai fazer oficina, fazer grupo, roda de conversa, vamos todo mundo lavar as mãos, vamos todo mundo aprender, de fato, a lavar as mãos. Então, eu trouxe aqui, resumidamente, a técnica, com inicialmente a sequência de passos, de molhar as mãos, aplicar, né, o sabão na mão, fazer o movimento circular para poder espalhar esse sabão na palma das mãos. Então, região do dorso da mão, interdigitais, né, esse movimento do gancho, justamente por causa dessas dobrinhas, né, que a gente tem no dedo. Então, quando você faz o gancho, você expõe essa região e consegue, né, friccionar muito bem também essas fissuras que a gente tem. Também a questão do dedão, né, que às vezes a gente em movimento circular, e as unhas, também lembrando, né, da disseminação de patógenos nessa região, e enxaguar bem as mãos e secar com papel toalha. Todo mundo aqui provavelmente sabe a técnica e acho que é muito importante a gente ter sempre, reforçar essas informações. Lembrar que essa nova atualização, a gente não inclui mais a lavagem do punho, que a gente fazia antigamente, né? Agora são somente esses passos. Secar a mão com papel toalha, né, pensando também na questão da preservação do ambiente, né, no máximo 2 folhas são suficientes para você secar as suas mãos. E a partir desse momento, né, você tem as suas mãos seguras para poder ter o contato com outras pessoas, realizar suas atividades. E isso é muito importante mesmo para esse conhecimento estar na mão de todas as pessoas. Isso chegar onde está o povo. Esse conhecimento tem que superar esses muros e chegar no dia a dia das pessoas. É um trabalho, é uma missão muito importante de todos os profissionais da saúde, também dos educadores. Então, isso a gente começa lá com os pequenininhos, com as crianças na escola, vão aprender a lavar a mão, vão aprender etiqueta da tosse, vamos aprender a fazer essas técnicas. Então, higienização das mãos, né, a principal medida de prevenção. Nós também temos a questão da fricção antisséptica com preparações alcoólicas, que é a mesma técnica, e a gente utiliza essa técnica quando as mãos não estiverem, né, visivelmente sujas. Então, os mesmos passos ditos anteriores e está em nossas mãos. A questão bastante polêmica, né, do uso da máscara, porque agora todo mundo quer usar máscara e quem trabalha no comércio acaba tendo uma certa margem de lucro, né, porque as pessoas estão buscando comprar
esses materiais. Então, a máscara, ela não é recomendada, então o pessoal não precisa ficar desesperado, sair com máscara, somente em caso, né, de pessoas com sintomas respiratórios, ou até mesmo para, se você está num ambiente, né, que tem essas pessoas que estão com esses sintomas, você também pode utilizar para se prevenir. Mas lembrar que essa máscara cirúrgica, ela não vai trazer, né, toda essa questão dessa prevenção, porque ela permite a passagem dessas partículas virais. Então, o profissional de saúde vai utilizar as medidas de proteção padrão e, no caso da identificação do vírus, o uso da máscara N95, que tem, né, esse poder maior para reter esse contato com essas partículas. Bem, nós temos também a questão da segurança alimentar, que está sendo bastante frisada, né, pela Organização Mundial da Saúde, essencialmente pela questão da transmissão do vírus, né, a partir de alimentos. Então, por mais que no Brasil a gente ainda não tenha esse cenário dos animais sendo abatidos, toda essa situação, mas a gente também pensa, eu vou cozinhar bem as carnes, que a gente tem a questão da toxoplasmose. Vou cozinhar bem os ovos, porque a gente também previne contra salmonelas e outras infecções. Então, tem esse olhar maior. Então, sempre a questão da cocção, cuidado com as tábuas. Então, esses cuidados básicos que se aplicam a outras doenças, que são aqui da nossa região, mas que também servem para o caso do coronavírus. Então, a gente ainda não tem nenhuma restrição de viagem ou comércio, e que isso vai continuar. E a questão da etiqueta da tosse, né? Então, ensinar a população a fazer o vampirinho, né? Que vai tossir, faz o vampirinho. Então, cobre, né, o rosto. Então, é uma forma bem didática, né, para vocês ensinarem as crianças, os educadores, e também ensinar a população, né? Então, como que a gente faz para espirrar de forma correta? Porque você vai, tosse na mão, aí nisso, até você chegar a encontrar uma pia, você já contaminou todo o ambiente. Então, essas são as recomendações internacionais. E também a questão do uso de lenço. Estimular as pessoas que estão com sintomas respiratórios, olha, vamos colocar uma caixinha de lenço descartável na bolsa, vamos andar com álcool em gel, dar essas orientações, porque são muito importantes. Quem aqui está com álcool em gel na bolsa? Olha só quanta gente! E é isso, é essa questão, a gente se protege, né? É a questão da proteção individual, e a partir da sua proteção, você também está protegendo os outros. Então, incentivar as pessoas a terem esses materiais para justamente a gente prevenir a transmissão dessas infecções. Então, também o cuidado, né, durante as viagens. Então, se você tiver que viajar em qualquer meio de transporte, né, evitar, se você tiver com sintomas respiratórios, procurar os serviços médicos. Então, toda a questão, né, dessas mesmas medidas de prevenção nos portos, procurar os serviços médicos para compartilhar a questão da sua história de saúde, evitar, né, os alimentos que a gente, às vezes, tem de origem um pouco, né, duvidosa, que não tem toda aquela vistoria. E a questão também de evitar o contato com os animais. E a gente vive, né, diante desse cenário de um vírus, né, que é relativamente, vamos assim dizer, simples de controle dentro da nossa realidade, porque a gente ainda não teve, né, a transmissão local, mas a partir da implementação dessas medidas de proteção contra infecções respiratórias, e isso tem causado um bastante alarme, né, um bastante pavor à população. Então, nós temos a criação de um canal do Ministério da Saúde,
que é a Saúde Sem Fake News, que a partir desse número de WhatsApp, que ele é muito importante ser disseminado, também passar isso para a população. As pessoas, a partir do momento que circula uma notícia, você pode mandar uma mensagem de WhatsApp para poder confirmar a veracidade do fato. Então, é muito bom isso, vocês divulguem nos grupos esse número, porque é um número que tem que estar para todas as pessoas. Então, o número de Brasília, e a partir disso vai ter a certificação. Essa notícia é verdadeira e isso é realmente, né, uma fake news, não compartilhem. Então, nós tivemos a circulação de inúmeras notícias falsas, questões que têm realmente um impacto muito grande, porque acaba causando problemas maiores, a questão da xenofobia, de preconceitos. Então, nós temos aqui essa foto que circulou, dizendo que o novo coronavírus veio da sopa de morcego. E compartilhou uma foto que ficou viral, né? Ela circulou bastante. Então, é muito importante essas iniciativas de realmente combater as fake news, que são uma verdadeira praga no nosso cenário. Então, essa foto ela é falsa, é uma foto antiga de uma influencer e que ela estava mostrando um pouco da cultura dela em 2016, então não tem nenhuma relação com esse coronavírus. Então, essa foto, né, que estava desse cenário na China, todo mundo morto, parecendo o cenário do The Walking Dead, não é verdade? Chega assim, está todo mundo na cidade caído, né, morrendo. Então, isso daqui também é uma mentira, né? Essa foto ela foi tirada em 2014, em uma homenagem, né, às vítimas do Holocausto. Então, acaba difundindo essas falsas informações e causando um pânico muito maior, diante da despreocupação de outras enfermidades, de outros problemas extremamente graves no nosso território, como a questão da dengue, da febre amarela, e então esse alarde todo em relação a essas questões. E aí começa a ter todas as receitas caseiras, usa bastante álcool gel, troca todo dia a roupa de cama, de lençol, e isso começa a circular e causar esse pânico. Começa a ter também notícias, né, com dimensões maiores, a questão que é uma nova praga, que foi um vírus criado em laboratório, e toda essa questão também de chás, né, de produtos naturais para poder curar as doenças, vem bastante, né, da medicina popular, então é chá de tudo, ó a receita. Gengibre, alho, folhas de capim-limão, tomilho, hortelã, só falta colocar a vodka, e aí a gente já tem uma bebida, né? Então, isso circula, e a gente tem a questão do conhecimento, né, popular, e pessoas que acreditam, e a gente tem como responsabilidade social, também nessa era que a gente vive, o combate a essas fake news. Bem, a questão que a população, né, muitas vezes confunde, então eu vou usar antibióticos para tratar do novo coronavírus. Então, a gente já entra também em outros problemas de educação à população, explicar que infecções bacterianas são tratadas com antibiótico, infecções virais são outras medidas terapêuticas. Então, a gente tem um problema sério da emergência de superbactérias, micro-organismos multiresistentes, por causa do uso indiscriminado de antimicrobianos, principalmente na comunidade. Então, começa a surgir, né, todas essas questões, novamente, que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Lembrar, né, a questão do tratamento, que não tem um tratamento específico e que é de acordo, né, com a questão da sintomatologia. Os casos leves vão ser tratados em casa e os casos de infecções graves no hospital, de acordo com os protocolos clínicos. A questão dos animais domésticos também, que está sendo agora investigada, né, se eles podem ser fontes. Então, até o momento, isso não é comprovado, então não tem que sair desfazendo de animais.
E a questão da susceptibilidade, né? Todas as pessoas, elas estão suscetíveis à infecção, e esse cuidado ele é muito importante, principalmente para esses grupos de risco, pessoas idosas, pessoas com comorbidades, as gestantes, né, que é também importante a gente tomar um cuidado, porque a gente não tem dimensão disso ainda na questão da obstetrícia, mas essas precauções com esses grupos específicos. Então, ainda, né, a gente não tem nenhum tratamento para o coronavírus, toda essa parte mais sintomática, e pensar, né, da questão das informações, que muita coisa circula nas redes sociais e acaba trazendo uma dimensão muito maior do problema. Infelizmente, né, por falta de informação, questões culturais, limitações, isso toma uma dimensão muito maior, e a gente também, além, né, do nosso papel como profissional da saúde, também trabalhar como educador para a questão dessa disseminação, para evitar essa disseminação dessas fake news. Então, essa é a minha mensagem, de uma forma geral, né, diante desse panorama, e muito obrigada.